Eu fiz um vídeo esses dias com vocês em razão da decisão liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes nos autos da ADC 58, mas na verdade revisitando um pouco o conceito de correção monetária, juros de mora e explicando por que a TR não tem sido aplicada pela maioria das juízas e juízes do trabalho como taxa de correção monetária. Na verdade, seja porque a TR não atualiza nada desde setembro de 2017, mas também porque a TR não é um critério de correção monetária. Ela está prevista lá no artigo 39 da Lei 8.177 como taxa de juros de mora. E, portanto, ela nunca foi um critério para correção monetária, mas foi usada muito pela jurisprudência trabalhista até 2015. E naquele outro vídeo a gente conversa mais ou menos sobre o porquê que ela deixou de ser usada. Hoje eu quero falar com você sobre um outro assunto. É que nessa liminar monocrática concedida pelo ministro Gilmar Mendes, no último dia 27 de junho, ele determinou a suspensão de todos os processos que discutissem a questão da correção monetária, o que logo causou um grande alvoroço, porque na realidade todos os processos trabalhistas, na fase de conhecimento, muitos deles, mas certamente todos na fase de execução, de cumprimento da decisão, precisam discutir o critério de atualização monetária, se existe essa fase, né, de cumprimento da sentença, se existe um crédito a ser reavido por parte do credor ou da credora trabalhista, porque o critério de atualização monetária precisa necessariamente ser fixado pelo juiz. Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes, se fosse aplicada na sua literalidade, determinaria a suspensão de absolutamente todos os processos trabalhistas em fase de cumprimento de decisão. Bom, como isso significaria paralisar completamente a Justiça do Trabalho, houve alguma reação e, inclusive, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, entrou com agravo regimental discutindo a decisão, pedindo que a decisão fosse revista. O ministro Gilmar Mendes, no dia 1º de julho, já proferiu decisão nos autos desse agravo regimental, rejeitou o agravo, mas eu quero ler para vocês a parte dispositiva dessa decisão, porque ele esclarece qual seria o alcance da liminar concedida no dia 27. Ele diz o seguinte: rejeita o pedido de medida cautelar do agravo regimental, mantendo in totum a decisão. E aí, no segundo parágrafo, ele diz: para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço, mais uma vez, que a suspensão nacional determinada não impede, e essa parte, a partir do não impede, ele grifa, sublinha, não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigure em controvérsia pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. Bom, a partir desse esclarecimento é que vem a questão de como concretizar essa determinação sem, com isso, prejudicar as execuções trabalhistas ou entrar no mérito da questão, que é a aplicação de um critério ou outro para a atualização dos créditos. E aí é importante a gente salientar, o ministro Gilmar Mendes não entrou no mérito de qual o critério a ser adotado, e nem poderia, porque esse é o objeto a ser discutido pelo Pleno quando examinar os termos da ADC 58 e da ADC 59. Então, em nenhum momento, nem quando concede a liminar, nem quando explica os termos da liminar, o ministro Gilmar Mendes evidencia se é para aplicar esse ou aquele índice, porque não é esse o objeto da sua manifestação. O objeto da sua manifestação é a preocupação que ele revela de que a continuidade das execuções trabalhistas antes do julgamento do mérito da ADC 58 poderia causar grave prejuízo. Bom, então, todas aquelas decisões judiciais que aplicam nas ações trabalhistas o IPCAE, aquele índice que realmente é um índice que apura os preços ao consumidor dos principais itens de necessidade básica nas principais capitais do país para verificar a perda do poder de consumo, aplicar o percentual dessa perda e repor o valor de consumo de determinado crédito. Todas essas decisões continuam sendo decisões, inclusive em consonância com a jurisprudência do STF. Esse é o primeiro ponto que é preciso deixar muito claro, porque o STF já tem 4 ADIs em que examina a questão da TR como índice de correção monetária e um recurso extraordinário que foi julgado em 2017, que inclusive gerou a fixação de uma tese jurídica em que o STF se pronuncia exatamente no sentido de que a TR, por nada corrigir, não pode ser considerada índice de correção monetária, é inconstitucional para o efeito
de critério de correção monetária, e ainda o argumento que o STF utiliza é a ofensa ao direito de propriedade, porque esse é um índice que nada atualiza desde 2017. Então, as decisões judiciais que seguirem aplicando esse critério estão em consonância com a jurisprudência atual, presente do STF. É claro que na DC 58 o STF vai ter a chance de rever ou de reafirmar o seu entendimento sobre o assunto. Mas, por enquanto, o que se tem é exatamente isso. 5 decisões de mérito que aplicam o IPCAE, ou melhor, que afastam a TR como critério de cálculo e aplicam algum outro índice, o IPCAE, o INPC, algum índice que seja realmente de correção monetária. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que significa realmente suspender, né, os atos de execução apenas nisso que diz com a divergência entre a aplicação de um ou outro critério de correção. Se nada impede o regular andamento dos processos judiciais, como diz o ministro Gilmar Mendes, a única compreensão que é possível ter a partir daí é que o que a decisão está dizendo é que, havendo discussão sobre o critério de cálculo fixado pelo juiz ou juíza no processo, nós teremos necessariamente 2 cálculos no processo. Então, vamos pensar num caso concreto. A juíza ou o juiz aplica o IPCAE, determina que seja utilizado o IPCAE para a atualização dos créditos trabalhistas, isso é feito, a conta é homologada, a empresa garante o juízo e interpõe embargos à execução. É nesse momento processual que essa discussão vai aparecer. Bom, nos embargos à execução, a empresa vai dizer, portanto, que quer a aplicação da TR, em função da alteração havida na CLT pela Lei 13.467, que é o objeto do mérito das ADC 58 e 59. Bom, para respeitar a decisão do ministro Gilmar Mendes, o que precisa ser feito aqui é o julgamento dos embargos, porque ele está dizendo que não impede o regular processamento e andamento dos processos judiciais. Então, o juiz ou juíza vai julgar esses embargos de execução, reafirmando ou não a sua convicção sobre o critério de correção monetária, e caso reafirme a convicção, por exemplo, de que deve ser utilizado o IPCAE, a diferença entre o cálculo da empresa e o cálculo do juízo não vai poder ser liberada ao exequente até que haja decisão de mérito da ADC 58. Lembremos, está tudo garantido, tem que haver uma garantia prévia para poder ter a discussão nos embargos de execução. E não há nada que impeça atos de execução para a constrição integral do quanto devido pela empresa devedora. E aí o critério é aquele fixado pelo juízo. Mas o que não vai poder acontecer em respeito à liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes é a liberação dessa diferença. E isso, embora seja menos catastrófico para a Justiça do Trabalho do que aquela impressão inicial de que teríamos que suspender o andamento de todas as ações que chegassem na fase de cumprimento de sentença, é ainda algo muito complicado, muito ruim, porque esse valor vai faltar, né? A empresa vai ficar com esse valor indisponibilizado, porque afinal de contas ela tem reconhecida contra ela um título executivo judicial que tem esse importe, que chega até esse valor, e o exequente não vai conseguir ter acesso a esse valor porque ainda não foi examinado o mérito das ADC 58 e 59. O que isso significa, portanto? Que o julgamento do mérito dessas ações diretas de constitucionalidade se faz urgente. Nós sabemos que agora o STF está em recesso, mas assim que ele retornar é muito importante que haja um julgamento célere dessa questão, porque significará na prática um valor muito alto, a diferença é muito grande, já que a TR nada atualiza, de dinheiro que vai ficar à disposição do juiz e, portanto, vai ficar indisponibilizado, inclusive para os devedores trabalhistas, mas também não vai ser alcançado aos exequentes. E essa é a única forma de interpretar essa decisão sem que haja suspensão completa dos processos e sem que a TR vire o índice necessariamente aplicável nos processos trabalhistas. E o próprio ministro Gilmar Mendes deixa muito claro nessa resposta ao agravo regimental, quando ele explicita os termos da liminar, que não é disso que se trata, não se está fixando qual é o índice aplicável, até porque nós temos decisões já do STF e não temos ainda a análise de mérito da ADC 58. O que ele está fazendo é apenas conferindo uma cautela. Essa cautela é representada justamente pelo fato de que o dinheiro ou o patrimônio tem que ficar à disposição do juízo, mas ainda não pode ser integralmente liberado. Então, o juiz vai liberar apenas o que é incontroverso e o restante vai ficar sobrestado aguardando a decisão
dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí é ver, né, o que será feito pelo Supremo Tribunal Federal, se manterá o entendimento que já professou nessas ações que referi para vocês, em 4 ações diretas de inconstitucionalidade e 1 recurso extraordinário, ou se fará uma revisão do seu entendimento sobre a matéria. As razões pelas quais o IPCAE está sendo utilizado e não a TR estão lá naquele vídeo anterior que eu fiz para vocês sobre o tema da correção monetária, e quem ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida lá.